Cancelei um cartão de crédito no dia do meu divórcio. De manhã, meu ex-marido já arrombava minha porta para me salvar de mim mesma. 8 executivos da empresa gravavam tudo sem saber. Assim que finalizei o divórcio, cancelei um cartão de crédito dela, não o meu. Minha ex-sogra, Patrícia, usou minha conta bancária por 5 anos como se fosse da família, comprando bolsas de boutique na Quinta Avenida sem preço online. Viagens a um spa em Sedona 2 vezes ao ano para cuidar dos nervos e passagens em classe executiva para visitar a irmã em Genebra. Joias que ela dizia ser tradição de família, embora cada uma fosse comprada discretamente com meu cartão. Durante 5 anos, tudo foi pago por mim sem que ela pedisse permissão ou agradecesse. Em todo jantar de feriado, ela citava uma nova compra como se tivesse surgido do nada. Comprei a pulseira mais linda semana passada. Ficava sentada, sorrindo, engolindo a mesma ofensa várias vezes. A percepção silenciosa de que meu papel nessa família era apenas financiar uma vida da qual nunca fiz parte. Assim que o juiz assinou meu divórcio às 10h14, fui para casa, abri o laptop e removi a Patrícia de todas as minhas contas. Achei que era o fim. À noite, meu celular tocou. Harrison, meu ex-marido. Quase deixei tocar até parar. Uma parte cansada e cautelosa de mim ainda queria manter a paz, mesmo agora, mesmo depois de tudo. Mas uma parte mais forte e recente de mim queria ouvir exatamente até onde a raiva dele podia chegar quando o meu dinheiro parasse de absorvê-lo. Eu atendi. "O que você fez, Claire?" Ele gritou sem nem cumprimentar. Minha mãe foi humilhada na frente de todos. Fiquei na cozinha, café na mão, olhando o horizonte da cidade pela janela. Após 5 anos ouvindo outra pessoa sobre as melhores vistas do centro, finalmente escolhi sozinha. Seja mais específico. Ela tentou comprar um colar de $50 mil num leilão beneficente hoje à noite, mas o cartão foi recusado no salão. Sorri pela primeira vez em meses, sem culpa. Talvez devesse ter usado o próprio cartão. Silêncio na linha. Então a voz dele ficou naquele tom calmo e discretamente ameaçador que ele usou comigo durante boa parte de uma década. Aquele que fazia meu estômago revirar antes mesmo de eu saber o que estava por vir. "Claire, não comece uma briga sem poder terminar. Harrison, falei que acabou hoje cedo. Você só não viu que perdeu." Desliguei e bloqueei o número dele. Dormi melhor naquela noite do que em meses, até às 6h39, quando uma furadeira perfurou o ferrolho da minha porta da frente. Vou voltar um pouco, pois o cartão de crédito não foi o início de tudo, apenas a primeira coisa em que finalmente me permiti mexer. Meu nome é Claire Whitfield. Voltei ao sobrenome após 5 anos como Claire Ashford, depois do divórcio. Tenho 36 anos e lidero a estratégia de produto da fintech Northbridge Capital, um trabalho construído discretamente durante um casamento que parecia ressentir cada hora que esse trabalho exigia de mim. Conheci Harrison Ashford na festa de noivado de um amigo em comum, quando eu tinha 29 anos e ficava encantada com a facilidade com que ele circulava pelos ambientes, como as pessoas naturalmente cediam a ele. Ainda não sabia que aquela deferência tinha um preço, que eu pagaria. Patrícia, a mãe dele, parecia genuinamente calorosa no início. Um calor humano que fazia querer ser acolhida pela família dela e sentir gratidão por ter sido escolhida. Não percebia nos primeiros anos que o afeto dela era interesseiro, que ser família dos Ashford implicava acordos não ditos sobre despesas e que, sem eu saber, já esperavam que eu arcasse com elas. Primeiro ciclo, presente de aniversário. 6 meses após o casamento, Patrícia mencionou no jantar de domingo que precisaria do meu cartão para comprar o presente de aniversário de casamento em memória do pai de Harrison. Uma doação para a universidade dele em nome dele, ela disse. Só até o dinheiro cair na minha conta, esse mês foi especialmente apertado. Lembro de ter assentido com a cabeça, me sentindo lisonjeada, de um jeito meio bobo, por me confiar em algo que parecia tão sentimental, tão ligado a uma dor que eu nem tinha vivido para presenciar de perto. Disse a mim mesma que era um favor sentimental, só desta vez, entre família. O valor foi de $3.200. Ela nunca mais falou do pagamento. E eu também evitei, pois discutir dinheiro naquela família era socialmente mais caro que o valor em si. Segunda rodada, fins de semana no spa. Após 1 ano, Patrícia passou a chamar a viagem semestral ao resort de Sedona de minha viagem, sem questionar de quem era o cartão da reserva, mesmo eu recebendo todos os e-mails de confirmação. Eles detalhavam as cobranças do spa, as atualizações do programa de fidelidade do resort eram endereçadas em meu nome. Eu dizia pra mim mesma que era generoso da parte do Harrison presentear a mãe dele, sem perceber, por mais tempo do que gostaria de admitir, que o fato de o Harrison bancar a mãe dele na verdade significava o meu cartão cadastrado na recepção do resort, meus pontos de recompensa acumulando silenciosamente em um programa que eu mesma nunca tinha usado. Eu pensava que era só uma gentileza em uma família grande, algo que se ignora, já que ficar contando parecia menos nobre do que eu queria ser. Terceira vez.
o comentário sobre as joias. No dia de ação de graças, há 3 anos, Patrícia mostrou um novo pingente de safira na mesa, dizendo ser tradição de família. As mulheres Ashford tinham uma joia para cada marco, girando-a sob o lustre da sala de jantar para que todos admirassem seu brilho. Reconheci a embalagem da boutique por um recibo visto na minha caixa de entrada 2 semanas antes. O valor estava tão fresco na memória que eu poderia recitá-lo. Senti um baque no estômago ao vê-la usar algo que paguei, chamando de herança da qual eu não fazia parte, tornando meu dinheiro um legado que me antecedia. Eu disse a mim mesma novamente que era assim que famílias tradicionais faziam as coisas, e que reclamar só me faria parecer mesquinha e insignificante diante de pessoas que se conheciam há décadas a mais do que me conheciam. Quarto ciclo, a passagem de classe executiva. Há 18 meses, descobri por acaso, ao verificar um extrato à noite na cozinha, que Patrícia usava um cartão que dei para emergências para reservar passagens de classe executiva para Genebra 2 vezes por ano e visitar a irmã. O custo dessas viagens foi pouco menos de $14.000, valor que demorei para conseguir comentar com alguém. Quando falei sobre isso com Harrison, com cuidado, escolhendo minhas palavras como quem tenta desarmar algo perigoso, ele me disse que eu estava fazendo contas dentro do casamento, a mesma acusação que eu ouvia, de uma forma ou de outra, toda vez que tentava impor algum limite perto da mãe dele. Minhas mãos tremiam segurando aquele extrato. Mesmo assim, deixei pra lá, porque a alternativa na época parecia iniciar uma guerra para a qual eu não estava pronta, numa casa que eu ainda, ingenuamente, esperava manter em paz. Quinta volta, as mensalidades do clube de campo. Há 1 ano, percebi uma cobrança mensal no meu cartão referente ao clube de campo da Patrícia, valor que nunca autorizei. No extrato, aparecia só como mensalidade familiar Ashford. Perguntei ao Harrison e ele disse que a mãe dele sempre esteve naquela conta, como se isso fosse antes do nosso casamento, de mim e de qualquer conversa para eu opinar. Perguntei diretamente a ele se pretendia algum dia falar sobre isso com ela. Ele disse que resolveria isso eventualmente, uma frase que, naquela altura, eu já reconhecia como uma promessa feita para nunca ser cumprida. Repeti pra mim que esse era o preço de casar com uma família de história mais longa. Sexto ciclo, pedido de divórcio. 8 meses atrás, depois de uma série de pequenas traições que não vou detalhar aqui, entrei com o pedido de divórcio. Harrison parecia quase entediado com o processo. Confiante, eu acho, de que os acordos financeiros que sustentavam nosso casamento, incluindo o acesso da mãe dele às minhas contas, continuariam simplesmente por uma espécie de inércia institucional, independentemente do que um juiz decidisse sobre o casamento em si. Durante 8 meses de processo, ele nunca mencionou os cartões de Patrícia, como se as contas fossem separadas do casamento que as sustentava. Eu dizia pra mim mesma que, assim que o divórcio fosse finalizado, essa inércia finalmente, naturalmente, iria parar. Eu estava enganada em achar que naquela família alguma coisa pararia de forma natural. A furadeira ainda perfurava minha fechadura às 6h41. Peguei o celular e abri o app da câmera de segurança, com a mão curiosamente firme. Harrison estava do lado de fora, de terno azul marinho, cabelo impecável, pânico escondido sob o charme ensaiado que usava para suavizar momentos desconfortáveis do nosso casamento. Patrícia, de casaco de lã verde, furiosa, fingia ser vítima como sempre fazia quando as consequências a atingiam, não a mim. Um chaveiro, desconfortável, estava agachado na minha porta com uma furadeira. "Abra", ordenou Harrison. "Minha ex-esposa não está pensando direito e pode se machucar lá dentro." Ele usou minha segurança como desculpa para invadir uma casa onde não tinha mais direito. Cometeu um erro. Presumiu que eu estava sozinha, mas não estava. Eu estava sentada, totalmente vestida, em uma ligação ao vivo com o conselho da Northbridge Capital no meu escritório. 8 executivos me assistiam apresentar a estratégia trimestral de produto às 6h41, pois metade do conselho estava em Londres e Singapura. Acordei cedo por hábito, tomei banho, vesti um blazer sem pensar e nem imaginei que hoje teria um significado além da reunião. Meu café ficou intocado, meu laptop aberto, slides prontos e voz firme nos primeiros 11 minutos da reunião, como se nada além daquela tela existisse. Então veio o barulho da furadeira. 8 executivos ouviram. Um ruído mecânico baixo interrompeu minha fala. 8 executivos viram meu rosto mudar. Virei a webcam para o corredor e deixei gravando. Meu laptop ficou posicionado de forma que mostrava a porta da frente e meu rosto reagindo ao mesmo tempo. Se Harrison queria um espetáculo, decidi em meio segundo dar a ele uma plateia imprevista. A fechadura cedeu, a porta abriu. Harrison entrou como se o divórcio não valesse nada, ignorando 5 anos de casamento e 8 meses de processos que encerraram um direito que, no fundo, ainda achava ter. Ele viu a câmera com a luz vermelha piscando na minha escrivaninha e ficou paralisado no corredor. Na tela do laptop, meu sócio Charles Petrakis, diretor executivo com 22 anos em finanças institucionais, falou preocupado. "Claire, você está segura? Quer que liguemos para alguém?" O rosto de Harrison empalideceu. Olhei para ele pela porta aberta. "Você deveria responder. Foi você quem invadiu." Patrícia ofegou no corredor com seu casaco creme. "É um assunto de família. Não precisa envolver estranhos."
Não, eu disse. Minha voz foi clara para o corredor e o microfone do laptop ouvirem. Esta é minha casa, e nenhum de vocês é minha família desde ontem às 10h14. Quando a segurança chegou 4 minutos depois, a gravação do encontro já tinha sido salva automaticamente nos servidores internos da Northbridge, com registro de data e hora e backup, como todas as gravações das reuniões do conselho, conforme a política da empresa. Um detalhe mais importante do que imaginei naquele primeiro minuto de adrenalina. Quando a polícia entrou, Harrison já suava pelo colarinho do terno caro. Pausa rápida. Para mais histórias como essa e com melhor qualidade, o link do meu Spotify está na descrição. As oficiais Denise Marchetti e Thomas Villanueva se posicionaram entre mim e Harrison ao entrarem na sala. A oficial Marchetti olhou primeiro para o mecanismo de trava quebrado, ainda pendurado no batente da porta, depois para Harrison, com uma expressão totalmente indiferente à explicação que ele claramente estava tentando montar. Senhor, afaste-se da porta. Harrison abriu a boca para se explicar. Nada saiu. Atrás dele, Patrícia insistia para todos que era um mal-entendido, que famílias não chamam a polícia umas contra as outras e que toda aquela manhã foi exagerada. Fiquei parada na porta de casa vendo o homem que, no nosso jantar de noivado, disse que eu era sortuda por entrar na família dele, ser informado sobre seus direitos na minha porta. Por 2 policiais que já tinham visto essa combinação de privilégio e consequência repetidas vezes, ele nunca passou do corredor. As semanas seguintes avançaram com a lentidão arrastada típica de um processo judicial, finalmente alcançando anos de arranjos financeiros mantidos em silêncio. Contratei a advogada Sandra Voss, especialista em disputas financeiras pós-divórcio, para formalizar 5 anos de despesas da Patrícia nas contas que compartilhei com a família Ashford. O escritório da Sandra passou a maior parte de 2 semanas puxando extratos que iam até os primeiros meses do casamento, cruzando despesas com nomes de boutiques, números de fidelidade de resorts e códigos de confirmação de companhias aéreas. Até que surgiu um padrão que nem eu, tendo vivido cada caso individualmente, tinha percebido completamente no conjunto. Isso não é ambíguo, disse Sandra, exibindo uma planilha de 11 páginas com cores para cada categoria e ano. Você tem 5 anos de extratos mostrando um padrão consistente e crescente de uso não autorizado e agora, como um adendo, uma tentativa de invasão justamente na manhã seguinte ao dia em que você exerceu seu direito legal de encerrar a conta. Juízes percebem esse tipo de timing, promotores percebem ainda mais. O relatório da policial Marchetti detalhou a fechadura arrombada, incluindo o modelo exato da trava auxiliar e a força estimada para arrombá-la, junto com depoimentos do chaveiro, um homem nervoso e cooperativo chamado Félix Duarte, que confirmou, sob questionamento, que Harrison havia dito a ele que a porta pertencia à sua família, e não mencionou o divórcio em nenhum momento. Na verdade, ele não disse que já não tinha interesse legal na propriedade. O depoimento de Félix, reconhecido em cartório 3 dias depois, foi uma das provas mais incriminatórias, pois afirmava que Harrison conscientemente deturpou sua condição de proprietário para entrar. As imagens da minha câmera de campainha foram analisadas no local antes da prisão. Na semana seguinte, Owen Castellanos, técnico de perícia digital, confirmou formalmente que os metadados das imagens não foram alterados. Estabeleceu uma sequência íntegra de marcas de tempo desde o momento em que a furadeira começou até o momento em que os policiais chegaram. Owen comentou comigo que, em situações assim, as imagens costumam ser suficientes. As suas foram. Harrison foi acusado de arrombamento e invasão, pois não havia ordem judicial, contrato de locação compartilhado ou reivindicação legal sobre a propriedade no momento. A gravação da teleconferência do conselho da Northbridge, preservada automaticamente conforme a política da empresa, tornou-se uma prova corroborativa por si só. Charles Petrakis depois deu uma declaração formal à promotoria confirmando o que 8 executivos ouviram e viram ao vivo. O escritório do promotor destacou, em uma breve conferência sobre o novo julgamento, que esta era uma das formas mais claras de corroboração de terceiros já vistas, pois raramente um caso criminal conta com gravação verificada de 8 testemunhas profissionais independentes em 3 continentes. Patrícia nunca foi acusada criminalmente. O uso do cartão de crédito, apesar de eticamente errado, foi tecnicamente permitido anos atrás, quando a adicionei como usuária para o que, ingenuamente, achei que seriam emergências. Sandra me ajudou a entrar com ação civil para reembolso das cobranças não autorizadas acumuladas em 5 anos. Um caso construído inteiramente a partir de extratos que eu, sem perceber, vinha guardando silenciosamente em uma pasta antiga de e-mails o tempo todo, encaminhados para mim mesma por algum instinto que só fui entender muito tempo depois, era na verdade uma forma de autoproteção. A perita contábil Priya Ramanathan, contratada para o processo civil, fez um relatório
relatório final que somou $187 mil em cobranças atribuídas ao uso pessoal de Patrícia em 5 anos. Joias, voos, viagens ao spa, mensalidades do clube de campo e transferências de emergência que, curiosamente, sempre coincidiam com datas importantes do calendário dela, não com verdadeiras emergências. O relatório de Priya detalhou o total ano a ano, categoria por categoria, em um nível de detalhe tão minucioso que tornava impossível contestar ou até mesmo questionar de forma significativa o padrão apresentado. Priya me disse, revisando os números finais com uma calma clínica reconfortante, que a maioria das pessoas não mantém esse nível de documentação naturalmente. Por 5 anos, você construiu o caso contra ela sem perceber. 10 meses se passaram desde aquela manhã. O processo civil foi resolvido há 6 semanas, com a família de Patrícia aceitando um plano estruturado de pagamento para evitar um julgamento público que a perseguiria em todas as conversas futuras no clube de campo pelo resto da vida. Harrison admitiu culpa por uma acusação menor de invasão e, dadas as circunstâncias e sua ficha limpa, recebeu liberdade condicional e uma ordem de restrição proibindo-o de entrar em minha propriedade. Ouvi por terceiros, através de uma amiga em comum que ainda aparece de vez em quando, que ele conta para as pessoas que todo o incidente foi um mal-entendido que saiu do controle, o que é, suponho, exatamente a mesma frase que a mãe dele usou na manhã em que tudo aconteceu, palavra por palavra. Como se tivessem ensaiado juntos no grupo da família, nenhum dos dois percebeu que eu tinha ido embora 10 meses antes. Troquei as fechaduras na semana seguinte, não por medo desta vez, mas como um ritual silencioso, a versão física dos papéis já assinados. Depois parei na porta com uma chave de fenda na mão e senti algo se acomodar no peito, algo inquieto há quase 5 anos. Charles Petrakis às vezes cita o incidente com ironia nas reuniões do conselho quando alguém se atrasa, dizendo que pelo menos desta vez ninguém está furando uma porta. Curiosamente, esse foi um dos momentos mais humanos e leves em uma sala geralmente formal. Às vezes eu penso naquela manhã, no som da furadeira rangendo contra a minha própria fechadura, na expressão específica no rosto do Harrison quando ele percebeu que 8 desconhecidos de terno, em 3 fusos horários diferentes, tinham acabado de vê-lo tentar forçar a entrada em uma casa na qual ele já não tinha mais nenhum direito de entrar. Eu reflito sobre como ele acreditava que as consequências só aconteciam com outros, sempre financiadas por terceiros, como tudo em sua família. Durante 5 anos, trataram meu dinheiro como se não fosse meu. Naquela manhã, ele perdeu tudo o que tentou pegar. A casa, o casamento e, no final, até a capacidade da própria mãe dele de fingir que nada daquilo tinha acontecido.